e sermos cuidados e amparados assim. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Para não tornar um clichê, mas eu vou dizer outra vez, né? Semana passada eu comecei dizendo a mesma coisa. Eu falei assim, olha, eu gosto demais desse texto. Bom, quando você vai conhecendo mais a palavra de Deus, é difícil o texto que você não gosta, né? E eu já preguei muitas vezes nesse texto, eu vou ler um versículo só com você, e já preguei em outras circunstâncias sobre outro prisma e aspecto. Mas essa semana, muito especialmente, quando eu fiquei sabendo que nós poderíamos nos congregar outra vez, isso foi enchendo meu coração e dizendo, puxa, que mensagem eu tenho que trazer para a igreja como igreja? Nos últimos dias, aí eu fui lá tem um catálogozinho de mensagens, né? E fui lá e coloquei em ordem de datas. E eu tenho pregado muito sobre cuidado de Deus, eu tenho pregado muito sobre proteção de Deus, eu tenho pregado muito sobre a bênção, a cura, muito sobre o não temer, como falamos domingo passado, domingo retrasado, que eu citei o exemplo de John Donne. Porque nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos passando por um momento único, nós estamos passando por um momento histórico, essa tal de pandemia, e há de ser histórico mesmo. Por enquanto não entendemos muito bem, não sabemos muito bem o que é, e normalmente a história tem disso, né? Depois dos momentos passados é que a história vai se revelar o que era e o que não era. Hoje a gente está em dúvida, não sabe muito bem o que é, o que não é, o que cura, o que não cura, o que faz, o que não faz, o que é certo e o que não é. E no meio de dúvidas, mais dúvidas ainda aparecem. Essa semana o irmão mandou um vídeo para mim, desesperado, pastor, olha, isso aí é verdade. Que estava sendo aprovada uma lei, que todos os cristãos do Brasil iam ser perseguidos, que não podia mais ser cristão. Aí um outro depois me mandou, da igreja também, pastor, olha esse negócio da vacina aí, vem com microchip, e esse negócio de microchip agora nós vamos ser perseguidos, não sei o que, é verdade, não é verdade? A minha resposta normalmente para essas coisas é, irmão, eu não sei, de verdade, como é que a gente sabe tudo? Não dá para saber. Eu só disse uma coisa, olha, tem duas coisas que eu afirmo. Primeiro, não é totalmente verdade. No meio de grandes problemas, de grandes adversidades, Satanás junta tudo isso e mistura um pouquinho mais para causar pânico, pavor, mentiras. E as mentiras normalmente apavoram mais do que os fatos. E deixam aqueles que não estão preparados mais amedrontados ainda, desesperados. Então eu digo, irmãos, não é tudo isso, irmãos, isso aí é fofoca, isso aí tem um monte, pode ser que tenha alguma coisinha de verdade aí, mas cuidado, irmão, a maior parte disso aí que vem como um sensacionalismo, olha, que nunca mais, que não vai dar, que é todo mundo. Eu tinha uma professora que era psicóloga, Cleusa Gonçalves, ela dizia assim, ó, tudo que é pleno você tem que tomar cuidado, esse negócio de todo mundo faz, você nunca fez, cuidado com o que é pleno. E a segunda coisa que eu digo para eles é, irmão, pode ser que não seja verdade, mas vai ser um dia, eu não sei quando, mas vai ser. Nós vamos ser perseguidos como cristãos, nós vamos passar por más situações, o bicho vai pegar. E só aqueles que estão firmes em Cristo que realmente vão passar. Você já está preparado ou não? Porque pode ser que aconteça. E aí, diante de tudo isso, e respondendo essa pergunta do que eu vou falar para a igreja, como igreja, me lembrei do primeiro versículo no Novo Testamento que fala a palavra igreja, Mateus 16, 18. Abre a tua Bíblia aí. Mateus 16, 18. Primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento é aqui. Jesus diz assim, eu vou ler só o versículo. Jesus diz assim, agora eu digo o seguinte para você, Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há muitas verdades nesse texto, e eu já preguei muitas vezes, em algumas circunstâncias de prismas diferentes. Por exemplo, a primeira verdade aqui, que a gente pode ver claramente, é que nós somos uma construção. Jesus está dizendo, eu vou edificar, e Ele está construindo. Nós ainda não estamos prontos, essa igreja está em formação, este povo está em construção, não está acabado, não está pleno, não está perfeito. Este povo maravilhoso e excelso, essa igreja do Senhor Jesus ainda está sendo feita. A obra não está acabada. Estamos em construção e é uma construção. A segunda afirmação, eu estou passando rápido porque eu quero chegar só nas duas últimas partes do versículo. Mas para você entender direito, ele diz, eu sou o construtor, eu estou edificando a minha igreja. Só aqui dava para sermão para o ano inteiro, Jesus dizendo, olha, vocês são uma igreja, estão em construção. O que é a igreja? Aqui igreja não é a igreja batista, a igreja adventista, a igreja católica. Não é esse termo aqui, Jesus está usando como uma igreja, o conceito de igreja de Cristo, corpo de Cristo, pleno. Aqui igreja significa todas as pessoas salvas em Cristo Jesus. Todos aqueles que um dia ouviram falar de Jesus, receberam, aceitaram que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa do meu pecado, do seu pecado. Renderam as suas vidas ao senhorio de Jesus, se entregaram a Ele e disseram, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Kyrios, ou seja, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Tu és o Senhor de todos nós. Igreja é formada de pessoas que se convertem dos seus maus caminhos, que aceitam e que entregam a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e que obedecem ao seu chamado e sua ordem. Isso é igreja. Não é um monte de gente que se reúne num lugar. Não é uma placa denominacional. Não. Igreja, nesse contexto, é todos, do mundo inteiro, de todos os tempos, que creram e entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Amém? E essa igreja, Jesus está dizendo, sou eu que edifico. Sou eu que trabalho, sou eu que faço, porque ela é minha, e sou eu que faço, sou eu que construa. Ele é o construtor, é Ele quem vivifica, é Ele quem deu a vida, Jesus Cristo. E Ele fala finalmente no fundamento, Ele diz, é sobre esta pedra. Que pedra? Alguns dizem que essa pedra é Pedro. Olha, é sobre você, Pedro, que eu estou edificando a igreja, mas não é. Era sobre a afirmação de Pedro. Jesus vira para os discípulos e pergunta, quem dizem que eu sou? Versículo 15. E Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, é verdade. Sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, sobre esta rocha, sobre esta verdade, que eu sou o Cristo. É sobre esta pedra que a igreja vai ser edificada. O próprio Pedro vai dizer lá nas suas cartas, a pedra é aquela que os judeus rejeitaram, e esses que foram rejeitados, foi essa pedra angular que Deus usou para construir o seu povo. Pedro diz isso lá na sua carta, lá no final da Bíblia, você pode ler depois. Mas eu estou só resumindo para um contexto geral, para você chegar na última afirmação dele. Muito bem, Pedro, sobre esta pedra eu estou edificando a minha igreja. Aqui já tem essas 3 ou 4 declarações, mas vem as 2 últimas que eu quero me demorar, porque é nelas que penso que estamos precisando muito hoje pensar e firmar as nossas vidas. E no final do texto, então, na segunda metade do texto, Jesus faz pelo menos 2 afirmações interessantes. Ele diz, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Há duas afirmações aqui. A primeira é que há um inferno. Não o inferno que Jesus aqui não está dizendo propriamente dito, lá do inferno, da eternidade, do castigo eterno. O que Jesus está dizendo é que há hostes infernais, há um inimigo da igreja. Eu estou construindo, mas há oposição à construção. Há forças que querem derrubar essa construção. Aí me faz lembrar de Neemias. Lembra de Neemias? Que Neemias estava lá reconstruindo os muros, e aí os adversários que não queriam que os muros fossem reconstruídos, eles iam lá e tentavam empurrar o muro, eles iam lá e tentavam minar os trabalhadores, dizendo, isso aí não vai virar nada, esse muro vai cair. Eles tentaram minar, eles tentaram derrubar. E é por isso que o povo de Deus, o povo de Neemias, a Bíblia diz que uns eles trabalhavam com a mão, eles construíam, e com a outra eles seguravam a espada. Por quê? Porque tinham adversários que não queriam que aquele muro fosse reconstruído. O que Jesus está dizendo aqui é, há um inferno que luta contra essa construção aqui. Deus está construindo um povo. Deus está construindo uma geração espiritual. Deus está construindo uma igreja. Ele edifica. E o fundamento é sólido. Essa igreja comprada, regenerada, salva pelo sangue do Cordeiro, capacitada por dons espirituais, diz a Bíblia, visitada constantemente, consolada pelo Espírito de Deus. É verdade, é uma lindeza, é maravilhoso pensar nisso. Mas há um inferno na vida dessa igreja. Enquanto essa igreja ainda está sendo edificada, ou seja, enquanto ela ainda não é glorificada, a Bíblia diz que nós o seremos. Isso é outra página da história. Mas enquanto aqui estivermos sendo trabalhados por Deus, enquanto humanos, falhos, fracos, há um inferno. A Bíblia diz um adversário, Satanás, o acusador dos servos do Senhor, de Zacarias. Ou Jesus diz lá em João 10:10, o inimigo, o ladrão que vem para roubar. Nós temos um inimigo. E eu tenho pregado esses dias todos sobre o conforto, sobre forças para vencermos os nossos problemas, as nossas adversidades, para as nossas enfermidades. É verdade, como indivíduos precisamos pensar, ser guardados e lembrar dessa visitação de Deus na nossa vida pessoal e individual. A grande questão é, se você é salvo, você foi salvo não somente para ser um indivíduo, mas para ser o corpo de Cristo. Se você é salvo, você foi salvo, e você foi eleito, chamado, a Bíblia diz, e você foi chamado para um propósito. Para que foi colocado um tijolinho nessa parede aqui? Por que que foi colocado cada tijolo um em cima do outro, uma argamassa, para que a casa fosse edificada? E enquanto somos o tijolinho dessa igreja, enquanto estamos sendo edificados como corpo de Cristo, nós temos um propósito maior. Não só ser um tijolinho bem guardado, bonito, adornado, limpinho, mas ser um tijolo sólido na construção desse povo que se chama povo de Deus. Há adversários, é verdade, as portas do inferno estão aí, é verdade. Desde Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus e gozava da plenitude, da alegria, da bênção. Mas a Bíblia diz que lá, no primeiro ser humano, como nós cremos que ele era, Satanás, como serpente, já veio para atrapalhar a construção. E a Bíblia diz que Satanás veio tentar e tirar Adão do projeto original. Tirou. É por isso que Adão
foi expulso do paraíso. De lá para cá, você vai ver a igreja sendo assolada, o povo de Deus sendo assolado sempre. Logo depois tem que fazer uma arca e destruir o resto. Depois vem os anos de deserto, sendo assolados, visitados. Ou antes disso, vem o Egito, a escravidão. A história do povo de Deus é uma história de lutas. A história do povo de Deus é uma história de batalhas. História espiritual deste povo que tem Deus como seu Senhor, que é sempre visitado, como nós cantamos aqui. Eu creio que este Deus é um Deus de milagres. Deus fazia milagres, salvava, restaurava, ressuscitava. Mas constantemente esse povo era assolado pelo adversário, pelo inferno. Um inimigo, diz a Bíblia, que está sempre ao derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Na última afirmação que eu li, dessas duas últimas que eu disse, a primeira parte é: cuidado, querido, nessa construção, que estamos ainda sendo feitos, que ainda estamos sendo plenamente o povo que Deus quer. Há adversários, e com os adversários vem adversidades. E nesses dias, eu não vejo somente uma pandemia, eu vejo uma enfermidade que assolou o mundo, e eu não sei explicá-la e nem quero, mas junto com a enfermidade que assolou o mundo, outras coisas vieram como setas malignas, como modos operantes claramente diabólicos, de Satanás, para disseminar o mal, ou pelo menos a dúvida, o medo, para tirar as certezas daqueles que achavam estavam em Cristo, e hoje já não tem muita certeza se estão ou não. Aqueles que cantavam sobre segurança, seguro estou nos braços, mas agora estão desesperados e angustiados. Não é pecado ter medo, não estou dizendo isso. Não é pecado passar por dias de fragilidade, não é pecado ficar doente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, como construção do Senhor, como igreja que somos, esses dias de isolamento, de pandemia, nós somos visitados por mentiras, por assolações, por tristezas, e junto com essas inverdades, ou junto com essas dúvidas, nós deixamos de ser. É verdade. Pastor, nós não somos mais igreja, porque nós não estamos indo na igreja. Não, nós deixamos de nos reunir. Isso foi um baque. Foi, mas cá para nós foi terrível estarmos ausentes, porque nós os amamos e queremos estar juntos, e queremos nos abraçar e queremos nos ver. Mas há um consenso de todos os pastores que eu tenho ouvido, de todas as conversas de gente boa, sensata, de Deus que eu tenho ouvido, uma palavra é unânime: foi bom demais esse tempo, porque foi um tempo para nós avaliarmos que igreja que estamos sendo. Nós achávamos que ser igreja era vir, cantar todo mundo, fazer e acontecer, e de repente não pode. Aí o crente não sabe ler a Bíblia, o crente não sabe orar sozinho, o crente não sabe buscar Deus, o crente não evangeliza, não discipula, não pode ter contato. Mas vai para o serviço, vai para a escola, ou não, a escola não vai, mas vai para o serviço, vai para a rua, vai para o mercado, vai para não sei aonde. Só não pode evangelizar, só não pode discipular, só não pode orar junto. Interessante esse negócio. Há uma palavra unânime que esse tempo de provação, este tempo, entre aspas, que eu não estou dizendo que essa enfermidade veio de Satanás, mas esse tempo infernal nessa construção, é que veio chacoalhar a roseira, ou chacoalhar o pé da goiabeira, para ver se o fruto
não está maduro demais e vai cair. Porque em tempos de provações, nós temos que ter algumas atitudes. Em tempos, como eu disse aqui, infernais, desses tempos em que o inferno vem e tenta tragar, nós temos que ter posturas de cristão, de estou em construção. Nós temos, por exemplo, que não ficar surpresos. Satanás está aí para isso. Do começo ao fim da história, ele está aí. Desde Adão, você vai ver em Apocalipse, no fim da história, ele está lá tentando, no seu finalmente, ele está lá tentando destruir o povo de Deus. Ele está tentando, diz a Bíblia lá em Apocalipse 12, como um dragão, ver se enquanto está morrendo, ainda com a rabada tirar um monte de gente. Sabe aquelas histórias que o bicho está sendo morto, e quando ele está morto, você vê isso bastante em desenho animado, né? Aí o cara fala, matei o dragão, aí de repente, o bicho está caindo lá e vem um rabinho dele e pega o cara e leva embora, né? Pois é. Satanás não vai desistir até os instantes finais que ele puder lutar. Ele vai lutar contra quem? Contra mim, contra você, contra a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos tão confortáveis nos nossos ar-condicionado, na nossa cadeira, no nosso sofá de casa, no nosso culto online, que a gente esquece que temos um adversário, que estamos numa batalha, não estamos num playground, não estamos neste mundo a passeio, não viemos aqui para nos divertir, somos igreja do Senhor, os soldados de Cristo Jesus, e devemos impedir aqueles tantos ao nosso redor que estão sendo levados para a morte. Ao nosso redor não, muitos que estão aqui dentro todos os domingos, que acham que porque vêm a uma reunião estão salvos, mas não entregaram as suas vidas para Jesus, não se arrependeram dos seus pecados, não abandonaram as suas mazelas, suas mentiras. Precisamos acordar que há um inimigo querendo destruir a construção que Deus está fazendo. Amém? Precisamos estar alertas, porque há um inimigo. Não podemos ficar surpresos, temos que nos preparar. E nenhum soldado vai para uma batalha como se estivesse indo para a praia se divertir. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, tem uma batalha? Então revistam-se da armadura de Deus. Orem, cinjam com o cinto da verdade, leiam a palavra de Deus com a espada da verdade, conheçam a palavra de Deus. Como é que você vai? Só tem um jeito de vencer as tentações, só tem um jeito de vencer as tentações. Todos os outros que tentaram inventar outro jeito caíram. Só Jesus nos ensinou que quando Satanás veio e por 3 vezes tentou iludir Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse, a palavra de Deus diz. Crente que não conhece a palavra de Deus cai em ciladas, cai em armadilhas. Crente que não ama a palavra de Deus, vai amar a palavra do artista, vai amar e se idolatrar pelo jogador de futebol, vai desejar demais as palavras do amigo, da escola, do prefeito, do político. Vão fazer do presidente o seu Messias, porque estão sendo enganados. É por isso que nós temos que nos preparar, diz o apóstolo Paulo, e nos revestir, cheios do Espírito Santo de Deus. E no meio da batalha não podemos desesperar, pelo contrário, temos que ser pacientes. Romanos capítulo 12, esses dias eu meditei com os irmãos em Romanos 12, 12. Porque às vezes a batalha é terrível, às vezes a luta é ferrenha, mas lá em Romanos 12, 12 o apóstolo Paulo diz assim, alegrem-se na nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar.
Sabe, meus amados, as lutas não são agradáveis, as batalhas com certeza não são gostosas. Mas nós precisamos, diante das investidas de Satanás, perseverar, crer. Crer, como diz o próprio apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam, trabalham para o bem. Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu acredito uma coisa: eu sou essa pedra aqui dessa construção, e o construtor é o Senhor sabe fazer muito bem a obra na minha vida. Eu não entendo, mas todas as coisas trabalham, Deus age. Pode doer em mim, pode não entender agora, eu não sei, mas o Senhor está trabalhando. Enquanto estamos sendo nessa batalha, enquanto estamos caminhando nessa luta, temos que caminhar e olhar e ter rumo à santificação. Sermos santificados. O que é santificar? É nos tornar santos. Todas as cartas de Paulo, Paulo fala aos santos que estão em tal lugar. Tornar santos não significa ser perfeitos e impecáveis, mas significa ser separados para Deus. Pessoas que desejam Deus mais do que tudo na vida. Pessoas que estão santificando, ou seja, estão melhorando, aprimorando, qualificando a sua vida com Deus. E o escritor aos Hebreus diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nessas tribulações e nessas angústias, temos que estar sendo santificados. Temos que estar vigilantes, atentos aos inimigos, porque ele tem que, apesar dessa batalha ser ferrenha, nós temos que estar alertas para nos tornar humildes. Se tem uma coisa que nos torna humilde, é o fracasso ou o medo do fracasso. É uma dificuldade muito grande. Quebra o nosso orgulho. A gente acha que tem a vida na direção, a gente acha que tem a vida nas mãos, e de repente vem a enfermidade e quebra. Aí aquele que se achava arrogante, que gritava com todo mundo, agora pede: por favor, cuida do meu filho, por favor, dá um remédio certo. Aquele que se achava soberano de todas as coisas, agora olha os outros com igualdade. Não bate no peito e fala: meu nome está na Bíblia, sou melhor que você. Como o vergonhoso caso dessa semana, de um cidadão que morava num condomínio, tentando humilhar um trabalhador decente. Mas às vezes, como crentes, somos assim. Achamos que somos mais, porque eu sou salvo. Esse pobre deste mundo, esse miserável pecador, e você não é? E você é melhor do que eles, por quê? A primeira música que nós ouvimos hoje aqui foi só a graça do Senhor. Não é porque você merece, não. É porque Deus olhou com bondade com você, tocou na tua vida e tirou os seus pecados. O apóstolo Paulo diz: eu orei, mas eu dobrei, eu clamei a Deus: por favor, Deus, tira de mim. Mas Deus não tirou o meu espinho na carne. E Paulo diz: ainda bem, porque eu me humilhei. Eu era arrogante, eu achava que era mais do que eu era. E Deus não tirou para dizer assim: quieta, cara, a minha graça te basta. Acabou. Exatamente nas horas infernais ou desse combate terreno que nós temos que pensar que os dias maus nos levam a buscar mais a Deus, nos faz desapegar do mundo e nos conduz à oração. Essa palavra é muito dura, mas só alguém que está na luta certa, só alguém que está na batalha pelos motivos certos, só alguém que está na guerra por uma batalha certa, sabe que pode dar até a sua vida naquela batalha. Dar a vida, não simplesmente por matar um inimigo. Meu objetivo não é matar o inimigo. Meu objetivo
é ter uma pátria para o meu filho. É vencer o inimigo para não ser destruído do meu país. Normalmente as guerras são por causa disso. E o que Paulo nos ensina é que às vezes nós estamos tão acostumados com essa vida que nós já esquecemos de olhar as coisas que são do alto, de desejar a eternidade. Paulo diz: eu desejo, eu anelo demais estar com Cristo. Pergunte hoje para os cristãos se eles anelam estar com Cristo. Não, a vida está muito boa. Não, se eu recebi uma promoção agora que o salário vai ser bom, agora vou comprar um carro confortável, uma casa, vou aumentar, construir. Não, Jesus, espera mais um pouquinho, volta não. É o contrário, porque o cristão de verdade, aquele que está na batalha certa, ele não está simplesmente preocupado com o seu conforto, com a sua vida, mas ele está preocupado em ter o país que ele anela. Qual é o país, diz Paulo? Eu sou cidadão do céu. Eu estou aqui de passagem, eu estou aqui um peregrino, eu estou aqui como refugiado. Mas o lugar da minha morada, o lugar da minha alegria plena é lá, na minha casa celestial, com Cristo Jesus, a eternidade. As batalhas ferrenhas e quando Satanás vem para tentar nos destruir, devem nos fazer lembrar o porquê que eu estou batalhando, por que eu tenho que resistir à tentação, por que eu tenho que conhecer mais Deus, por que eu tenho que desejar mais Deus, por quê? Porque eu quero viver toda uma eternidade com Jesus Cristo, meu Senhor. Porque eu quero ver Jesus voltar, e é isso que o anseio da noiva. Você já viu? Ele diz lá em Apocalipse: vem Senhor, vem por favor, Maranata, vem Jesus. Você já foi no casamento? Casamento é preparado para isso, né? Você chega, tá tudo preparado ali, tal, comes, bebes, tal, tudo legalzinho ali. Aí o pessoal começa a tocar, aí chega o noivo, ninguém dá uma olhadinha assim, tal. Aí entra os padrinhos, ninguém nem quer saber quem que é padrinho ou quem que não é. E aí fica todo mundo esperando a marcha nupcial começar a tocar. E você já foi no casamento que entra o noivo, entra os padrinhos, e toca, e toca, e toca, e toca, e toca, e nada da noiva vai chegar. Sabe aquele negócio do, e aí, será que ela não vem mais? E aí, cadê a noiva? E aí todo mundo olhando para a porta, todo mundo olhando para a porta, todo mundo olhando, é agora? Será que vai entrar? Não vai? Terrível aqueles casamentos que a noiva faz questão de atrasar. Eu fui no casamento que a noiva atrasou mais de 2 horas. E, infelizmente eu era o pastor que ia fazer o casamento, senão já tinha ido embora. Porque tá todo mundo, aí as mulheradas tudo enfeitada, tudo, aí começa a suar, e aí e borra aqui, e borra lá, e passa, e não pode passar pano, e não pode, meu Deus, é um estrago. Aí a molecada começa a ficar impaciente. Sabe por quê? Porque casamento só começa a hora que a noiva entra. Nos tempos bíblicos era um pouquinho diferente. Você vai entender lá na ilustração de Jesus, quando as noivas estão num lugar fechado, e aí o noivo vem buscar a noiva para levar para a festa. E lá em Apocalipse diz: vem Senhor, vem, nós estamos esperando. A noiva está preparada, adornada, linda, para ser levada para o altar. A Bíblia diz que nós temos que aguardar Jesus Cristo, ansiar, mas quantos cristãos não desejam mais? Finalmente, a última afirmação de Jesus é: as portas do inferno estão aí, e vão vir e vão lutar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu quis lembrar para você? Que Jesus está dizendo que Ele está construindo uma igreja, um povo, e esse povo preparado pelo Senhor foi escolhido, separados, estão sendo santificados, adornados, estão se tornando lindos e perfeitos para se encontrar com Jesus e ter uma eternidade toda com Ele. E Satanás vai tentar a todo custo tirar você desse caminho. O inferno vai tentar abrir, escancarar as portas para você ir para o caminho largo e afastar-se do caminho de Cristo Jesus.
Mas Jesus diz: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por toda a história, Satanás tentou destruir o povo de Deus. Lá no Egito, lá no Velho Testamento, você viu impérios. A Babilônia, os Medo-Persas, os Sírios, tantos vieram e guerrearam. Depois disso veio Jesus. E ainda Jesus bebezinho, o rei tentou matar Jesus. Depois disso veio o cristianismo, e já em Atos 8 você vai ver os cristãos sendo mortos, perseguidos. Se você ler a história da igreja primitiva, é a coisa mais linda de se ler na vida. É ver a história de cristãos cheios de Deus e de alegria, sendo mortos em praça pública, em arenas de shows daquela época, de coliseus da época. O espetáculo era ver cristãos ser queimados, ser esmagados, ser chifrado por touros violentos, comido por leões e ursos, vivos. E a questão era simplesmente fazer com que eles negassem a Jesus. E eles diziam: não, eu não vou negar. Não vou negar. Como Policarpo, um ancião de mais de 85 anos, dizendo: só pode comer, mas esse trigo moído aqui, olha, pode o leão, soltaram para o leão comer. Mas esse trigo moído aqui vai celebrar, glorificar, testemunhar da glória de Deus. A igreja não vai ser destruída. Infelizmente, alguns cristãos, ou pseudo sim, algumas igrejas, entre aspas, abriram e fecharam, foram destruídas na história. Os impérios que tentaram acabar com a igreja, passaram. Cadê o apogeu do Egito, da Babilônia, da Síria? Cadê os grandes romanos, ou os gregos, que tentaram calar a igreja? Não conseguiram. Passaram. E na história do cristianismo, muitos já disseram: nós vamos acabar com esse povo chamado cristão. Mas Jesus diz: ela vai prevalecer. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo e por Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. A Bíblia diz, Jesus diz lá em João 10, 28, que nós cantamos aqui: olha, eu tenho vocês nas minhas mãos, e ninguém pode tirar vocês dessas mãos. Zacarias capítulo 2, versículo 8, Deus diz assim: olha, vocês podem tentar, mas se alguém tentar tocar nesse meu povo, é como tocar na menina dos olhos de Deus. Você já pegou o dedo e tocou dentro do olho? Na pupila do olho? Não dá. Você toca, mas o olho fecha. Se protege. É como Deus dizendo: ninguém toca no meu povo sem eu intentar contra eles. A igreja é assolada por mentiras, por desvios, por inimigos em toda a história. Mas a Bíblia diz que ela será vencedora. O povo de Deus vencedor vai continuar sendo vencedor. Ninguém pode destruir, ninguém pode derrotar o povo de Deus. Aí eu vou encerrar fazendo a pergunta que eu fiz no começo. Eu sei que você quer ser protegido, eu sei que você quer saúde, eu sei que você quer ser guardado, mas preste atenção numa coisa: Satanás vai vir, vai guerrear, vai tentar, vai de todas as formas vai tentar machucar a igreja. A igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz, prevalecerá. A minha pergunta é: você é dessa igreja? Você vem a uma reunião de igreja. Você vem, talvez você já se batizou e tem o seu nome no hall de uma igreja. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: você faz parte da igreja vitoriosa do Senhor Jesus, aquela igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro? Você faz parte daqueles que estão, como eu disse aqui, se santificando, cada vez mais crescendo em Cristo,
desejando cada vez mais a volta do Senhor Jesus, a eternidade, porque dizendo, olha, essa vida aqui não é para mim, eu quero mesmo estar com Cristo. Porque se você não tem esse desejo do fundo da alma, do fundo do coração, pode ser que você só goste de uma vida religiosa legal, mas falta esse anseio delicioso e maravilhoso de dizer, eu sou igreja, e o que eu mais quero na minha vida é estar com Cristo, estar em Cristo, viver plenamente a vida de Cristo. Eu vim dizer essa mensagem por 2 motivos. A primeira, como eu disse, como igreja, é que os tempos são difíceis, nebulosos, duvidosos, com muitas mensagens, muitas coisas erradas, que eu não sei, mas eu tenho certeza, eu não sei quais são exatamente, mas eu tenho certeza que Satanás está trabalhando. Por quê? Porque as portas do inferno ainda estão abertas. E estão lutando contra a igreja. E eu não tenho dúvida que Satanás está tentando tirar você. Está tentando tirar você de dentro desse povo. Mas essa igreja vai continuar vencedora, com ou sem você. O desejo certo de Deus, o nosso Pai, é que você esteja nela. Porque Jesus Cristo morreu por você. Morreu por mim. E a Bíblia diz que Ele está de braços abertos, dizendo, olha, pode vir. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, disse Jesus. E eu gostaria que você se perguntasse muito bem. Será que eu estou trabalhando para essa igreja do Senhor Jesus ser vencedora? Será que eu estou festivo e alegre nesse tempo nebuloso, duvidoso? Mas eu estou trabalhando para Jesus ser conhecido, para Jesus ser exaltado, para a igreja sair daqui melhor do que era antes. Ah, mas não pode se reunir. Não estou dizendo isso. É para a igreja brilhar. É para o testemunho dele acontecer aqui. Mas muito melhor do que aqui. Porque aqui você nem precisa testemunhar direito. Todo mundo aqui veio porque gosta. A gente precisa de ser igreja mesmo é lá fora. É no serviço, é na escola, é na rua. É dando testemunho, é sendo um bom cidadão. É brilhando por Cristo Jesus. Lá a igreja precisa triunfar. Lá a igreja precisa vencer o inferno. Lá onde todo mundo fala que Deus não existe, é lá que você tem que levantar e dizer, não, Ele existe. Estou eu aqui, olha. Ele está aqui na minha vida. A igreja do Senhor prevalecerá. A grande questão é se você faz parte dela ou não. Nós estamos sendo atacados, eu não tenho dúvida. O que eu tenho orado muito é para que os membros da minha igreja, que eu pastoreio, que eu conheço, que eu prego, que eu vejo todo dia, é que esses sejam realmente igreja do Senhor Jesus. Que abram seus corações, se entreguem a Jesus, desejem a Ele mais do que tudo na vida e vençam. Vou pedir aos meninos para que venham aqui e eles vão tocar. E nós vamos cantar. Acho que vamos cantar com eles, se soubermos as músicas que eles vão cantar. Mas você vai ficar sentado aí onde está. Enquanto você está cantando, pode ficar sentado, pode abrir os olhos e pode cantar ou pode orar. Mas enquanto você está cantando, a música é cantada, eu quero que você se questione sobre você é igreja, está sendo essa igreja maravilhosa do Senhor Jesus? Porque depois que eles cantarem, eu quero orar por você. Eu quero orar por você nesse instante que, verdade, tem exatamente isso para dizer. Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero ser igreja do Senhor Jesus, não só frequentar um lugar chamado igreja, mas ser igreja do Senhor. Eu quero confessar Jesus como o Senhor da minha vida, ter os meus pecados perdoados. Eu preciso disso, Senhor. E eu preciso anelar demais, eu preciso desejar demais a Tua volta, a Tua glória, a Tua vitória sobre a minha vida, mas através da minha vida também neste mundo. Porque as pessoas precisam ver isso, a igreja do Senhor prevalecer.
E eu preciso entregar a minha vida, eu preciso dizer, eu quero ser mais do Senhor. Eu não sei se hoje, aqui, agora, você precisa dizer isso. Precisa dizer, Deus, eu preciso ser melhor essa igreja. Eu preciso ter essa certeza de ser igreja do Senhor. Eu preciso trabalhar, o Senhor precisa trabalhar na minha vida para eu ser essa igreja que brilha, essa igreja efetiva, essa igreja alegre, viçosa, que testemunha, que fala de Jesus, que canta com alegria, mas mais do que isso, que vence. Você precisa dessa oração? Fique de pé que eu quero orar por você nesse instante. E você em casa, eu não sei, pode ser que você em casa também possa dizer assim, eu gosto de ir numa igreja, eu gosto de congregar, mas eu não tenho muita certeza que eu sou essa igreja do Senhor. Eu preciso entregar minha vida, eu preciso pedir para Jesus realmente ser Senhor do meu coração, eu preciso vencer os meus pecados, eu preciso mais de Deus em mim. Eu queria orar por você agora. Toda semana a gente ora pelos seus pedidos. Eu espero que você, se você tiver, pode continuar aí colocando nos comentários do Face, que a gente vai orar por você. Mas o melhor pedido que eu faço por você é: se entregue a Jesus, seja a igreja do Senhor Jesus. Eu vou orar por você agora. Vamos orar para que todos aqueles que desejarem possam ser essa igreja de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso sobre nós. O Senhor planejou, intentou, idealizou um povo vencedor, um povo que durante toda a história houve inimigos, às vezes retratados como exércitos, como gigantes, como animais, ou como impérios, ou como países. Mas é verdade que a tua palavra diz que há um grande inimigo, Satanás, o nosso adversário, que quer tirar a minha vida do teu povo. E ele me seduz com tentações, ou ele me engana com mentiras. Ele me desvia dos teus projetos, ele me faz duvidar da tua palavra. Mas hoje, Deus, eu quero entregar a minha vida e quero dizer, eu creio, eu confio. E eu quero e desejo ser igreja do Senhor. Esta igreja que está edificada sobre a pedra, Jesus Cristo. Mais nada. Essa igreja que confia em Jesus e no seu poder de salvação. Essa igreja que é cheia do seu Espírito, da sua graça, da sua bondade e amor. Mas é uma igreja que também vai passar pelo juízo e vai vencer, porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. Pai, eu quero abençoar a vida desses que estão aqui, e a vida desses que estão em casa, ou a vida desses que estão agora ajoelhados, dizendo: Deus, eu não tenho certeza, eu não sei o que é isso, mas eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, e os meus desejos, os meus anseios sejam todos seus. Pai, em nome de Jesus eu os abençoo agora. Espírito Santo de Deus, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, toca nessas vidas agora em nome de Jesus, e nos faz a tua igreja vitoriosa e vencedora. Obrigado por isso, muito obrigado. Pai, todos os nossos anseios, esses irmãos ou amigos que nos assistem hoje, ou nos assistirão depois em vídeo, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus de ontem e de hoje, e será o mesmo sempre. E se amanhã ou daqui a 10 anos alguém ouvir essa palavra e orar dizendo: Deus, eu preciso, eu sei que naquele instante o Senhor abençoará essa vida, onde ele estiver. E é isso que eu te peço agora. Visite esses que agora estão dizendo: Pai, eu preciso do Senhor, entra na minha vida, muda o meu coração, em nome de Jesus. Pai, nos abençoa, a todos nós como tua igreja. Estamos passando dias difíceis, nos guarda, Pai, nos guarda deste mal, nos guarda não apenas de uma enfermidade, mas de desvios, de mentiras, nos guarda de Satanás, ó Deus, nos guarda dos enganos, ó Deus, nos guarda.
Nos guarda de coisas obsoletas, coisas que nos desviam da tua verdade. Nos protege, Senhor. Como já foi orado aqui, nós continuamos pedindo: livra o nosso país, livra o nosso mundo dessa enfermidade e de outras piores que podem acontecer, mas principalmente da enfermidade de estar ausente da tua presença. Ser presente na nossa vida, nos abençoa, nos guarda. Que a tua presença seja conosco, hoje, aqui, em todo lugar, sempre. Confiados na graça de Jesus, no amor de Deus Pai, na consolação do Espírito Santo, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai.